Aleluia. Aleluia a Deus. Queridos irmãos, eu vos convido a ficar de pé nesse instante. Glória a Deus. Nós estamos terminando o momento devocional da nossa GE e vamos entrar para falar de alguns assuntos da nossa convenção. E logo após a palavra que eu vou dar aqui, eu vou fazer uma apresentação dos valores que estão conosco aqui, apresentando todos a igreja. Amém? Muito bem, meus queridos. Eu quero, neste momento, cumprimentar a todos, que recebam a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Muito bem, eu convido a todos que abram o livro sagrado. Aleluia. Abre o livro sagrado em João 20 e versículo 19. João 20, versículo 19. Glória a Deus. Oh, aleluia. Graças a Deus. João 20, 19. Crendo que todos encontraram, leiamos para ganharmos tempo. Glória a Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, com as portas trancadas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio, pois, Jesus no meio e apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. E disse-lhe Jesus pela outra vez: paz seja convosco. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: enchei do Espírito Santo. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: enchei. Tem Bíblia que vai dizer: recebei o Espírito Santo. Amém. Tome assento um instante, irmãos. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa e poderosa da parte do Senhor nosso Deus. E esta palavra, ela é digna de toda aceitação. Esta palavra vai a um lugar aonde os maiores doutores não conhecem. Esta palavra vai a um lugar, ela alcança um lugar em nossa vida onde os maiores cientistas não conhecem. Porque você pode perguntar os maiores doutores, os maiores cientistas, aonde fica a divisão da alma e do espírito, eles não vão saber te responder. Mas esta palavra vai lá na divisão da alma e do espírito. Ela alcança as juntas, as medulas, ela alcança o líquido da espinha dorsal, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta palavra que nós acabamos de ler é uma palavra maravilhosa. Glória a Deus. E como eu não tenho muito tempo, porque eu tenho que resumir a palavra,
porque nós temos outras coisas a ser tratado aqui nesta noite. Aleluia. Eu venho dizer aos irmãos que quando eu leio esta palavra, eu preciso dar um tema sobre a pregação que vou trazer para a igreja, para os ministros nesta noite. E esta palavra é: enchei-vos do Espírito Santo. A palavra do Senhor nosso Deus, de Jesus, sendo dirigida aos seus discípulos após a sua ressurreição. Quando ele ressuscitou, os seus discípulos estavam com medo dos judeus, conversando a respeito de Jesus em um quarto trancado. Estavam com medo, conversando num quarto trancado. Mas de repente Jesus aparece do nada no meio deles. Jesus não precisou de chave e nem de ninguém para abrir a porta. Ele apareceu no meio deles, porque ele já estava ressuscitado. E quando ele aparece ali, ele olha para os discípulos e mostra as feridas dos cravos nas suas mãos. E ele disse assim: paz seja convosco. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E quando ele diz essas palavras, ele vira para os discípulos e faz assim. Aleluia a Deus, aleluia. E ele diz outra vez: Aleluia. paz seja convosco, enchei-vos do meu Espírito. Aleluia. Enchei-vos do meu Espírito. Aleluia. Quantos aqui estão cheios do Espírito Santo nesta noite? Dá para perceber. Aleluia. Estamos nesta AGE, é a terceira AGE desta convenção, e estamos cheios do Espírito Santo para proclamar o Evangelho que o Senhor da ceifa nos ordenou, dizendo: ide pregai a todas as nações, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. Quando Jesus entra nesta sala, tudo muda neste quarto, porque a alegria toma conta do coração dos discípulos, e o Espírito Santo começa a enchê-los e atuar na vida daqueles discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, quando ele entra, irmãos, no meio da história, a história muda. Pode estar do jeito que for, pode estar ruim do jeito que for, a história muda. Se o negócio ficar ruim dentro da igreja, é só orar e pedir Jesus para entrar no meio, que a história da nossa igreja vai mudar. Aleluia. Se o negócio no meio da família começou a desencarrilhar, chama Jesus para o meio, que a história da família vai mudar. Porque Jesus, ele é o centro de toda a história. Sem ele não há história. Ele é o centro profético dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia. Ele é o centro do céu, é o centro da terra, e ele é o centro de toda a nossa fé. Diz que amamos porque o adoramos, e diz que o adoramos porque estamos sentindo a sua presença. E quando sentimos a sua presença, nós choramos. E quando choramos, nós passamos a amá-lo mais. E quando amamos mais, temos mais paixão pelas almas
temos mais fé no Senhor, e quando temos mais fé, nós alcançamos a justificação. Quando alcançamos a justificação, nós seremos santificados nele, e depois seremos glorificados por ele, quando a última trombeta soar pela última vez. Ele está estampado aqui nesta noite, eu posso vê-lo, eu posso visualizar Jesus Cristo. Mas como, reverendo Isaías, que o senhor consegue ver Jesus aqui? Eu vejo ele no seu rosto. Quando eu olho para o rosto de vocês e vejo o brilho do Espírito Santo, eu estou vendo Jesus aqui. Então eu estou vendo Jesus ali. Eu estou vendo Jesus aqui. Eu estou vendo Jesus aqui em minha retaguarda. Eu estou vendo Jesus aqui por toda parte. Ele está presente. Aleluia, Deus. Porque Jesus é o centro de toda a história. Aleluia. E eu estava aqui meditando um pouquinho sobre Moisés, que Moisés é um homem típico e glorioso do Messias que havia de vir. Ele foi um sábio legislador de Israel. Ele conheceu bem de pertinho o poder de Deus, e a ele foi revelado os mistérios da divindade. O seu nome constata 862 vezes dentro das referências tangentes das milionárias páginas da Bíblia. Muito bem, Moisés foi um homem que tinha muita intimidade com Deus. Foi o homem que teve mais intimidade com Deus. Aleluia. Porque um dia Moisés estava no monte Sinai, e o povo estava corrompido lá embaixo, adorando o bezerro de ouro. E Deus falou com Moisés assim: Moisés, o seu povo corrompeu lá embaixo. Deus nem chamava aquele povo de povo dele mais, era de Moisés. O seu povo se corromperam lá embaixo. Desce do monte e sobe com aquele povo, porque eu vou matar todo aquele povo, Moisés. Eu vou matar todo aquele povo. E Moisés tinha tanta intimidade com Deus que Moisés falou assim. Primeiro, Moisés preocupou com a reputação de Deus. Preste bem atenção no que Deus está falando aqui. A primeira coisa que nós, obreiros, precisamos preocupar é com a reputação de Deus. Porque quando nós viemos a errar, a falhar, nós estamos colocando a reputação de Deus a cair por terra. Nós estamos escandalizando o Evangelho e escandalizando o nome de Deus. Então eu aprendo com Moisés que ele preocupou com a reputação de Deus, porque Moisés falou assim: Senhor, não faz isso não, porque o que as nações vizinhas vão dizer para o Senhor? Vão dizer que o Senhor é um Deus sanguinário, que tirou o povo lá do Egito e prometeu dar a eles a terra que mana leite e mel por herança. Mas o Senhor não teve condições, não teve capacidade, pulso, gabarito para levar eles até a terra, e matou esse povo todo pelo caminho, e eles vão falar mal do Senhor. A reputação de Deus estava em jogo ali agora. E Deus falou: não, Moisés, aquele povo é de dura serviço, são um povo desobediente, eu vou matar todos eles, Moisés. Moisés disse assim: o Senhor pode até matar aquele povo, mas eu pedi ao Senhor uma coisa: antes do Senhor matar aquele povo, risca o meu nome do teu livro. Risca o meu nome do teu livro. Aí Deus ficou apertado com Moisés.
Aí Deus fala assim: então Moisés, fala o seguinte: desce e pega aquele povo e sobe com eles. Moisés diz assim: não, Senhor, eu não subirei. Presta atenção para você dar glória. Eu não subirei com aquele povo se a tua presença não for comigo. Aleluia. Aí Deus fala assim: não, Moisés, eu vou enviar um anjo que vá convosco. Se fosse eu acho que eu ia ficar toda alegre. Vai enviar anjo, Senhor? Então tá bom demais, eu vou sumir com esse povo. Mas Moisés tinha uma intimidade tão grande que ele falou: não, Senhor, o Senhor pode até enviar anjo, mas se a tua presença não for conosco, nós não subiremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Anjo não adianta, obreiros. Não adianta ter anjo dentro da nossa igreja. Tem igreja aí que é anjo para todo lado. Quando fala que tem anjo, o povo falta pouco furar o teto com a cabeça e furar o teto pulando e gritando porque tem anjo. Mas quando fala Jesus está aqui, a gente não ouve nenhum glória. É pelo contrário, anjo não adianta. Mas se falar Jesus está aqui, nós temos que dar glória, falar a língua estranha, sapatear, porque Jesus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. O negócio no nosso meio é Jesus, irmão. Aleluia. Aleluia. A convenção confrademene, ela está, aleluia, se levantando. É para bendizer, exaltar, magnificar o nome de Jesus Cristo. Ele é o centro da convenção confrademene. Quantos podem adorar a Deus por isso? Aleluia. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aí Deus fica apertado com Moisés e fala assim: então Moisés, eu vou no meio de vós. Eu vou. Aleluia. Eu vou durante o dia. Eu vou no meio de vós, representado por uma coluna de nuvem, e de noite pela coluna de fogo. Eu vou acompanhar vocês no meio do deserto. Eu tenho certeza que tem obreiros aqui, pastores aqui passando pelo deserto. Eu sou o primeiro da fila. Quem é o segundo? Não tem importância se nós estamos passando pelo deserto. Aleluia. Porque passar pelo deserto sem a presença de Deus é uma coisa trágica, é uma coisa terrível, é uma derrota. E nós não podemos ver uma solução para o nosso problema e não vamos conseguir ver nenhuma luz no fim do túnel. Mas se nós estamos passando pelo deserto, mas com a presença de Deus, eu quero dizer uma coisa: nós vamos passar do outro lado, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, e a Bíblia vai dizer que Deus ia diante daquele povo numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite, e nunca se apartou a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite, durante a caminhada daquele povo. Eu tenho uma palavra profética para você. Só quem quer receber, levanta a mão. Eu quero profetizar na vida dos convencionais e de todos presentes que Deus não vai apartar a presença dele da sua vida.
intimidade com Deus. Aleluia. Aleluia. Que Moisés conheceu bem de pertinho o poder de Deus. Moisés pôde ver a glória de Deus. Ele pode sentir. E melhor ainda, ele pode palpar. Ele pode pegar na glória de Deus. Aleluia. Ele tinha tanta intimidade com Deus que ele desceu do monte uma certa feita. E ele teve que colocar um véu sobre o rosto, porque o rosto dele brilhava. E o povo não aguentava olhar para o rosto dele, porque ele estava brilhando como o sol. E ele pôs um véu sobre o rosto. Aleluia. Moisés, o tipo de Cristo. Aleluia. E um dia Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro nos campos de Midian. Quando o seu sogro chegou para ele e disse assim: Moisés, não é bom o que você está fazendo. Por que você não escolhe 70 varões, homens que são capazes e tementes a Deus na verdade, e coloque esses homens como chefe de 100, de 50 e de 30. Os problemas menores eles levarão para ti, e os problemas maiores levarão para eles. Moisés aceitou o conselho do seu sogro Jetro, e ele separou 70 varões, que a Bíblia chama de 70 anciões, que são 70 velhinhos da cabeça branca, 70 anciões, e colocou como chefe daquele povo. Porque Moisés ficava de manhã até às 17 horas, de 7 da manhã às 17 horas, resolvendo o problema daquele povo. Mas ele começou a colocar obreiros para ajudar ele naquela obra. E quando Jetro chega e diz: Moisés, prepara os anciões. E a Bíblia vai dizer que aqueles anciões eram homens tementes a Deus na verdade, mas porque o evangelho que vai salvar não é um evangelho ecumênico, e nem muito menos um evangelho histórico, e nem muito menos um evangelhozinho socializado. O evangelho que vai salvar é o evangelho da guerra, é o evangelho do sangue, é o evangelho de poder, de demonstração, aleluia, de critério seletivo. O evangelho que vai salvar é quando Deus começar a tomar homens e mulheres pelo seu comando e começar a revelar os homens e mulheres que estão em pleno pecado dentro da igreja. O evangelho que vai salvar não é aquele que eu aprendi no Instituto de Teologia, não é um anel no dedo e nem um diploma na parede, mas é o poder do Espírito Santo dominando a vida de cada pessoa na igreja. Aleluia. Então Moisés coloca os anciões para passar diante dele. E quando aqueles anciões passam, a Bíblia diz que o Espírito de Deus que estava sobre Moisés era repartido com aqueles 70 anciões. Moisés era tão cheio do Espírito Santo que o Espírito de Deus que estava sobre ele era repartido com aqueles 70 anciões. E quando o Espírito de Deus que estava em Moisés era repartido com aqueles 70 anciões, sabe o que acontecia? Eles mudavam automaticamente os seus respectivos comandos e começavam a profetizar no arraial. E diz a Bíblia que um dia Moisés estava muito alegre, em pé, em frente à tenda da congregação, e a congregação estava alegre, Moisés também estava muito feliz, porque todo pastor se alegra quando vê a sua igreja em um nível espiritual.
E a congregação estava profetizando, irmão. Profetizando. A Bíblia vai dizer que a metade foram profetizar até no arraial, lá de fora. Aleluia. E de repente apareceu ali um sujeito que não gostava do barulhão do glória a Deus e de aleluia. Quem gosta aqui, diga glória. Mas lá tinha um que não gostava. E o nome dele era Josué, filho de Num. Ele era um fariseu, pastor Elton. Fariseu, mas fariseu mesmo. Porque fariseu não vê a glória de Deus. Fariseu vem na igreja seco e sai mais seco ainda. Fariseu, ele é um defunto dentro da igreja. E hoje em dia tem defunto para tudo enquanto é lado. Tem defunto no meio da igreja, tem defunto no coral, tem defunto no ciclo de oração, até na tribuna tem defunto. Glória a Deus que aqui não tem, porque você olha para um lado, o irmão está dando glória, você olha para o outro, o irmão está chorando, você olha para o outro, está falando língua estranha. Aleluia, chore também, glorifica a Deus também. A gente está vivendo um tempo, irmãos, que tem muitos, por que não dizer crente, mas por que não dizer obreiros também? Eles morreram e esqueceram de cair, estão mortos. E aí na Apocalipse fala assim: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. E tem uma parte lá que vai dizer assim: olha, tem nome de quem vive, mas está morto. Só falta enterrar. O diabo tinha uma estratégia antigamente. Presta atenção. A estratégia de Satanás antigamente era matar o obreiro. Mata o obreiro e joga lá fora no mundo para beber cachaça, prostituir, e cachorro lamber a boca dele para escandalizar lá fora. O diabo mudou de estratégia. Ele mata o obreiro hoje em cima do altar e deixa ele morto para feder a igreja toda, para cheirar mal na igreja. Mas glória a Deus que eu estou pregando aqui para uma igreja viva. Aleluia. Tá vendo? Porque a igreja viva faz barulho, irmão. Só não faz barulho igreja morta. Você já viu defunto fazer barulho? Vai lá no cemitério para você ver. Tem defunto gritando lá? Não. Aleluia. Porque lá só tem morto. Mas aqui dentro, sabe por que nós gritamos? Porque aqui só tem vivo, 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 vivo. Orava, suri, canta, orava. E só quem está vivo, só quem está vivo, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Oh, que maravilha. Tem um versículo na Bíblia que vai dizer assim: Senhor, os mortos não te glorificam. Os mortos não te glorificam, mas eu que estou vivo, eu dou glória e louvores no nome do Senhor. Aquele homem, Josué, filho de Num, ele chegou para Moisés e disse assim: Pastor Moisés, esse barulhão não está demais não? Manda esse povo se calar. Isso aí já é exagero. Manda esse povo se calar. Não está demais não. Isso não é extravagância demais não. Moisés olha dentro do olho dele, que o homem de Deus olha dentro do olho do outro, né? Quando você olha dentro do olho de um obreiro ou de um crente e que ele não consegue encarar no seu olho, e que ele fica abaixando os olhos assim, ó, para não olhar no seu olho, é porque ele está em pecado. Ele tem medo de Deus te revelar o pecado dele. Ele tem medo, porque sabe que você é de oração, você é de monte, você é de jejum. Ele tem medo, entendeu? Você pegar na mão dele, apertar, irmão, Pai do Senhor, está tudo bem, e olhar dentro do olho dele, ele vai abaixar os olhos assim, ó, porque ele tem culpa no cartório. Mas Moisés olha dentro do olho de Josué e fala assim: Josué,
você tem ciúme por mim. Tomara a Deus que todo o povo de Jeová fosse profeta e fosse cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Levanta a mão comigo assim, faz uma oração comigo. Senhor Jesus Cristo, me enche do poder do teu Espírito Santo aqui nesta noite, agora, ou se não, tira a minha vida. Receba o poder de Deus aí agora. Receba o poder de Deus aí agora. Aleluia. A igreja que não tem o Espírito Santo, o obreiro que não tem o Espírito Santo, ele é um obreiro fracassado. O obreiro que não tem o Espírito Santo é um obreiro medroso e covarde. O obreiro que não tem o Espírito Santo, ele é semelhante a um céu sem estrelas. O obreiro que não tem o poder do Espírito Santo, ele é semelhante a um dia sem sol. O obreiro que não tem o poder do Espírito Santo, ele é semelhante a uma noite sem luar. O obreiro que não tem o poder do Espírito Santo, ele é semelhante, aleluia, a um jardim sem flores. O obreiro que não tem o poder do Espírito Santo, ele é semelhante a um rio sem peixes. O obreiro que não tem o poder do Espírito Santo, ele é semelhante a um automóvel sem combustível. O obreiro que não tem o poder do Espírito Santo, ele é igualmente uma casa que não tem criança. Aleluia! Mas o obreiro que tem o poder do Espírito Santo, ele pega em serpente, ele pega em escorpião, ele expulsa demônio, ele desfaz até as obras de macumbaria, e nada disso me ofende, porque o poder do Espírito está sobre a vida dele. Receba o Espírito Santo. Aleluia! E Jesus, chegando no meio deles, disse: paz seja convosco, e assoprando sobre eles disse: recebei o Espírito Santo. Deus seja louvado, igreja. Deus seja louvado. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Adoramos a Deus Aleluia. Oh, com glória. uma oração. Pode ligar. Eu quero pedir nesse instante Aleluia. que Pode ligar. o presbítero Alex faça essa oração no microfone do plenário. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos orar e confiar no Senhor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, estamos aqui nessa noite, Pai, sentindo a Tua gloriosa presença. Senhor, o Teu Espírito Santo já se faz presente nessa casa, nesse recinto. Senhor, meu Deus, eterno Pai, agora eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar de uma tal forma, Senhor, que possamos sair daqui cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo e chegar na nossa